Os presidentes Lula e Macron tiveram uma quarta-feira intensa, aproximando Brasil e França em diversos eventos que ocorreram neste segundo dia do presidente francês no nosso país. No Rio de Janeiro, teve lançamento do mais novo submarino brasileiro, o Toneleiro, e a primeira-dama Janja foi a madrinha. Em São Paulo, teve debate sobre a economia, sobre a relação Brasil-França e o acordo Mercosul-União Europeia. Macron permanece na capital paulista e quem acompanha a agenda do presidente francês é o repórter Estevão Limana. Eu converso com ele ao vivo. Estevão, boa noite. Olá, Márcio. Boa noite a você e a todos que nos acompanham pelo CNN Prime Time. O presidente Macron agora segue em um evento juntamente com o jogador Raí e outras crianças que fazem parte de um projeto social. E após irá jantar com amigos e também com representantes da sociedade e também do âmbito da cultura e da literatura. E amanhã segue para Brasília, para a capital federal, para cumprir o restante da agenda. O presidente da França, Emmanuel Macron, chegou aqui em São Paulo por volta das 13h30 da tarde, no prédio da Federação das Indústrias de São Paulo, para participar do Fórum Econômico Brasil-França. O evento contou ainda com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A solenidade toda, Márcio, acabou atrasando cerca de 2 horas. E o presidente Emmanuel Macron falou durante 15 minutos e evidenciou o potencial econômico do Brasil e da França e principalmente das possibilidades de parcerias que podem ser realizadas entre os dois países. Macron ainda pediu que os brasileiros tenham mais confiança na França, assim como requisitou que os franceses sejam mais otimistas com o desempenho brasileiro no ramo empresarial. Esse foi um resumo, Márcio, do que ele disse durante o pronunciamento, além também de ter evidenciado e falado a respeito do Mercosul. Falou que os países e também a Europa precisam de um novo acordo com ideias atualizadas e de acordo com a realidade. É importante a gente ter o Estevão Limana ao vivo, porque ele conseguiu apurar que entre essas parcerias que estão sendo anunciadas entre Brasil e França, Lula e Macron, uma delas vai beneficiar a Central Única de Favelas, não é isso, Estevão? Exatamente, Márcio. Essa foi uma apuração que eu fiz hoje à tarde em exclusividade para a CNN, que traz então que o presidente Macron fez diversas parcerias e também acordos com entidades. E uma delas é com a Central Única das Favelas, a CUFA, e com a Favela Holding. O que vai acontecer? O presidente Macron quer fazer com que intercâmbios culturais aconteçam entre as pessoas que fazem parte dos subúrbios da França, que possuem influência cultural africana. E com isso, que sejam compartilhadas as experiências de sucesso econômico entre os franceses e também entre os brasileiros. Eu também realizei uma outra apuração, Márcio, que fala a respeito da saúde. É porque o presidente Macron fez um acordo entre a Fiocruz e a Sanofi para a transferência de tecnologia para a produção de uma vacina pediátrica hexavalente. E mais cedo no Rio, nós temos a informação de que o presidente francês Emmanuel Macron, ele participou do lançamento do mais novo submarino do nosso país, o Toneleiro, né, Estevão? Exatamente, dá para dizer que foi um dos fatos mais expressivos dessa passagem do presidente francês por aqui. O lançamento ao mar do Toneleiro, que é um submarino convencional de propulsão diesel-elétrica. Essa que é uma das bandeiras, né, de Macron e também do presidente Lula, dessa transição energética. E o submarino foi construído pelos dois países. E ao lado do presidente Lula, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o Brasil e a França são as potências que não querem ser os lacaios de outros. Nós separamos um trecho desta fala e você confere a partir de agora aqui no CNN Prime Time.
As grandes potências pacíficas, como a França e o Brasil, devem reconhecer que nesse mundo cada vez mais desorganizado, nós temos que ser capazes de fazer uso, de falar da firmeza, da força, porque somos as potências que não querem ser os lacaios de outros. Nós temos que saber defender com credibilidade a ordem internacional. A divulgação de imagens do presidente Lula com o presidente francês ganhou destaque nas redes sociais, especialmente as fotos dos dois durante a visita de ontem lá no Pará. Essas fotos foram alvo de memes. No Twitter, chegaram a comparar as imagens com ensaios fotográficos pré-casamento. Na Amazônia, eles discutiram questões climáticas, preservação ambiental e, inclusive, uma doação, ou pelo menos projetos que somam 1 bilhão de euros, projetos franceses feitos com organizações não governamentais ali no âmbito da Amazônia. Aqui no nosso estúdio nós já temos Lorival Santana, nosso analista de internacional. É muito bom ver os dois assim, sorridentes, felizes, alegres. Quais são os pontos de convergência? Porque a gente fala muito da divergência que existe, especialmente na área Mercosul-União Europeia. Mas há convergências também, né, Lorival? É claro, na verdade eu só vejo pontos de convergência entre os dois. Como eu assinalei ontem, eu acho que os dois podem se culpar mutuamente pela não realização do acordo Mercosul-União Europeia. O Macron, a população francesa, né, se preocupa com a manutenção, a permanência da agricultura francesa, faz parte da identidade francesa e, por outro lado, o presidente Lula é um protecionista, quer as compras governamentais. Então, os dois torpedearam o acordo Mercosul-União Europeia e ainda tem um ao outro para culpar. Mas isso realmente, existem muitos eixos estratégicos dessas convergências. A gente acabou de mostrar a questão dos submarinos, é um projeto antigo que existe entre o Brasil e a França. A França dá muita importância para essa diplomacia comercial militar, para a venda de armas no mundo inteiro, é uma potência e atrela muito historicamente as suas estratégias geopolíticas e comerciais com a manutenção dessa grande indústria. Tem os Mirages, que o Brasil historicamente compra da França e assim por diante. Então, Nosso primeiro porta-aviões também, não foi? Sim. O segundo, o São Paulo, que era o Foch. Sim, exatamente. A gente sempre comprou muito armamento da França, né? Mas existem os outros aspectos. Na questão da própria Amazônia, que foi o grande ponto que levou a uma forte hostilidade entre o Macron e o Bolsonaro, é que a França é um país amazônico também, né, por causa da Guiana Francesa. Ontem nós comentamos esse ponto que você voltou a salientar hoje. 1 bilhão de euros em 4 anos de convênio de cooperação científica é quase 3 vezes o Fundo Amazônia que existem há muitos anos. É uma cifra bastante expressiva. E essa declaração do Macron sobre a França e o Brasil são países que não querem ser dependentes de potências, que não são lacaios, e isso um dia depois de o Nicolás Maduro da Venezuela acusar o governo brasileiro de ser um lacaio, né, dos Estados Unidos, de ter ali copiado ali uma declaração ditada pelos Estados Unidos em relação ao processo eleitoral da Venezuela, também é uma posição histórica da França. A França sempre foi um contraponto em relação à relação especial entre Reino Unido e Estados Unidos, essa relação transatlântica. A França, por exemplo, ela não faz parte de todo o protocolo nuclear da OTAN, por exemplo. Ela é um parceiro da OTAN, um integrante importante da OTAN, mas com uma série de ressalvas. A integração não é completa exatamente para manter essa independência. E ali no início do governo Trump, em 2017, o Macron deu uma importante entrevista à revista The Economist, dizendo que a Europa precisava ter o seu próprio sistema de defesa. E esse tema ressurge agora com
o Trump como um possível vencedor da eleição e com a situação da Ucrânia, né? Uma derrota da Ucrânia por parte da Rússia levaria provavelmente essa guerra para países da própria OTAN, outros países da Europa, da União Europeia e assim por diante. E o presidente Lula também tem essa posição de independência em relação aos Estados Unidos. Então, são realmente muitos pontos de convergência, toda a questão industrial. A França é um grande investidor no Brasil, isso historicamente também, né? Você anda pelas ruas, você vê um monte de marcas francesas. Então, e há ainda o fato de que o Macron tem uma relação muito ruim com o Bolsonaro, né? Por causa da questão da Amazônia, acabou derivando para uma ofensa do ex-presidente Bolsonaro em relação à mulher do Macron, enfim. Então, os ingredientes estão todos aí. A Ucrânia é um ponto de discordância, evidentemente, né? Eles estão em posições opostas em relação à Ucrânia. Já a Gaza já seria um ponto forte de convergência, embora a França seja muito próxima de Israel. Foi a França que ajudou Israel a começar ali o seu programa nuclear, mas essas questões são menores. A França e outros países do hemisfério norte não esperam coisas do Brasil em relação à Ucrânia ou mesmo em relação à faixa de Gaza. Esperam em relação à Amazônia, em relação às questões de defesa, em relação às questões industriais, de investimentos, questões comerciais, no caso, o protecionismo de ambos. Então, realmente é uma relação com um potencial gigantesco. Você se lembra que o Lula, quando era ainda nem candidato, tinha saído da prisão e fez aquele périplo pela Europa, Sim. Foi recebido durante 2 horas pelo Macron no Palácio do Eliseu. Para alguém que não era governante, foi uma deferência muito importante. E da mesma forma, em termos de dias, são 3 dias de visita, coisa que também não acontece todo dia. Claro, claro.